Pessoal, então vamos começar a nossa segunda parte da aula. Falaremos agora sobre doenças cardiovasculares e câncer. Então, dietas ricas em calorias, sódio e gorduras saturadas e trans, tabagismo e inatividade física mantêm uma importante relação com as doenças coronarianas e são fatores contribuintes para o desenvolvimento e progresso da aterosclerose. A doença cardiovascular pode ser reduzida em 30% com modificações na dieta, e a terapia nutricional é a primeira conduta a ser adotada por meio de ações clássicas de medicina preventiva aliadas à atuação multiprofissional da equipe de saúde. Existem vários tipos de doenças cardiovasculares. A primeira, a dislipidemia, que é uma elevação nos níveis plasmáticos de triglicérides ou a alteração dos níveis de lipoproteínas. Então, nós temos o colesterol e as suas frações. Quando ocorre o aumento das frações do colesterol ou colesterol total no geral, e aí o aumento do triglicérides, isso pode ser caracterizado como dislipidemia, tá? Que pode ser somente relacionado ao aumento das lipoproteínas, LDL, HDL, VLDL, ou o aumento do triglicérides, ou de forma mista, aumento dos triglicérides e aumento do colesterol e suas frações. Pode ser classificado de duas formas: primária, quando é decorrente de alteração genética, e secundária, que pode ser secundária ao uso de medicamentos, ao hábito de vida inadequado ou outras doenças, por exemplo, diabetes. E a dislipidemia tem sido objeto de estudo por causa de sua forte correlação com a manifestação de doença cardiovascular, como a aterosclerose. A aterosclerose é o que eu coloquei nessa imagem aqui para vocês terem uma ideia, é esse acúmulo de gordura nas artérias, tá bom? Que faz com que haja uma obstrução da passagem normal do fluxo sanguíneo. Então, alimentos coadjuvantes para a prevenção da dislipidemia. Consumo de fibras, tanto solúveis como insolúveis, sendo que as fibras solúveis, como pectina e goma, reduzem o tempo de trânsito intestinal e a absorção interal do colesterol, diminuem a absorção do colesterol. Aí as insolúveis, como celulose, hemicelulose e a lignina, aumentam a saciedade, auxiliando na redução da ingestão alimentar. Outro fator importante é a soja, que tem sido estudada como um fator que auxilia na redução dos níveis de colesterol. E alimentos antioxidantes, flavonoides principalmente, tá? Que é um grupo de antioxidantes que estão presentes nas verduras, nas frutas, principalmente as vermelhas, grãos, sementes, castanhas, condimentos, ervas, vinho e suco de uva. E em alguns tipos de chás, tá? Por exemplo, o chá verde. Bebidas alcoólicas. Muitas pessoas falam sobre o efeito protetor do vinho, tá? Esse efeito ele existe realmente, mas ele não é obtido de forma exclusiva com o vinho, tá? Então, considerando que o consumo de álcool pode elevar os níveis de triglicérides e glicemia e aumentar a pressão arterial e favorecer o ganho de peso, o consumo não é recomendado. Então, assim, quando a gente fala sobre fatores de risco para a ocorrência das doenças crônicas, a bebida alcoólica é algo que sempre está presente, assim como consumo de gordura, principalmente saturada e gordura trans, consumo alto de colesterol, consumo de alimentos com alto índice glicêmico, como por exemplo o carboidrato simples. Então, existem vários fatores, tá? Chocolate. Chocolate amargo está relacionado com a melhora da doença cardiovascular, porque o chocolate ou cacau, ele é considerado um ótimo antioxidante. Hipertensão arterial é um tipo de doença cardiovascular também, que ocorre ao aumento da pressão arterial sistólica e diastólica. Então, a terapia nutricional. A dietoterapia faz parte de um conjunto de medidas terapêuticas não farmacológicas que tem como principal objetivo diminuir a morbidade e a mortalidade por meio de modificações no estilo de vida. Principais fatores relacionados à melhora da hipertensão arterial. Primeiro, controle de peso.
é uma medida farmacológica, não farmacológica, mais efetiva para controlar a hipertensão arterial, geralmente relacionada à perda de peso, se está acima do peso. Redução do consumo de sal, então retirar alimentos processados além da retirada ou diminuição do preparo dos alimentos nas refeições com menos sal, tá? Porque geralmente não adianta só reduzir o consumo de alimentos processados, mas ainda na hora de fazer as refeições colocar muito sal. E a dieta DASH, que eu já expliquei para vocês no tópico de diabetes. Infarto agudo do miocárdio, então é uma limitação do fluxo coronário levando à necrose do músculo cardíaco. Então é quando ocorre algum tipo de obstrução que faz com que o fluxo sanguíneo não passe. Então a terapia nutricional é diminuir a sobrecarga cardíaca, promover a recuperação do estado nutricional e garantir o suporte nutricional adequado. Geralmente são oferecidas dietas fracionadas de 4 a 6 refeições com pequenos volumes para evitar a sobrecarga de trabalho cardíaco no processo digestivo. Consistência líquida pastosa para melhorar a mastigação, deglutição e absorção em casos de pacientes mais graves. Incluir fibras alimentares e promover a suplementação oral hipercalórica em casos mais graves, quando não consegue somente por meio oral fazer esse consumo em forma de alimentos. Ingestão hídrica controlada de acordo com a idade e peso para evitar edemas, inchaço. Insuficiência cardíaca, então é uma síndrome clínica ocasionada por anormalidade cardíaca em bombear o sangue, tá? Que é uma disfunção sistólica, e de acomodar o retorno sanguíneo, uma disfunção diastólica. É frequentemente acompanhada por uma retenção hídrica, dispneia, que é a dificuldade de respirar, edema periférico e fadiga, que é um cansaço excessivo. Então, a terapia nutricional tem como objetivo fornecer energia e nutrientes necessários, minimizar a perda de peso, recuperar o estado nutricional e evitar a sobrecarga cardíaca. E as necessidades energéticas, nesse caso, geralmente são elevadas. Agora falaremos sobre o câncer. Então, o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que tendem a invadir os tecidos e órgãos vizinhos. E a nutrição tem um papel de destaque tanto na prevenção da ocorrência do câncer como no tratamento. Os tipos mais incidentes em homens são câncer de pele não melanoma, próstata, pulmão, estômago, cólon e reto. Nas mulheres, câncer de pele não melanoma, mama, colo do útero, glândula tireoide, cólon e reto. Em relação à prevenção do câncer, a ingestão de carnes vermelhas e processadas aumenta o risco de câncer coloretal, que está relacionado principalmente a esse consumo excessivo de gordura saturada, em alguns casos de gordura trans. O uso de bebidas alcoólicas está relacionado também com o aumento de câncer, principalmente de boca, faringe, laringe, esôfago, colo retal e mama. E o excesso de gordura corporal está relacionado com o aumento do risco de câncer de esôfago, pâncreas, vesícula biliar, colo retal, mama, endométrio e rins. Ou seja, quando a gente fala de uma alimentação inadequada, que geralmente está associada a um consumo excessivo de carboidratos simples, principalmente alimentos de alto índice glicêmico, quando a gente fala do consumo excessivo de gordura saturada e gordura trans e um alto consumo de colesterol total, quando a gente fala do consumo excessivo de bebida alcoólica, todos esses, e quando a gente fala principalmente do excesso de peso corporal, tá? O indivíduo sobrepeso ou obeso, geralmente são os principais fatores de risco relacionados à ocorrência das doenças crônicas. É quase como se fosse um fator em comum que gera. Claro que cada patologia tem a sua peculiaridade, mas no geral é muito parecido. Tratamento e suas consequências. Então, o tratamento do câncer ele pode ser dividido em 4 tipos específicos: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e transplante de células tronco hematopoéticas. Esses tipos de tratamento ou a própria ocorrência da doença gera alterações metabólicas. Então, o desenvolvimento e crescimento do tumor
produzem uma série de alterações no metabolismo energético e no metabolismo de carboidrato, lipídio e proteína, compatíveis com o estresse metabólico causado pelo câncer. Então, é muito comum indivíduos com câncer acabarem desenvolvendo desnutrição e caquexia. Então, o grau e a prevalência da desnutrição dependem do tipo, local e estágio do tumor, dos órgãos envolvidos e do tipo de terapia nutricional antitumoral utilizada e da resposta do paciente. Dependendo da localização do tumor, as consequências podem ser pioradas. E a desnutrição é um indício frequente da presença de tumor maligno. Quando o processo de desnutrição está associado à anorexia, produção de citocinas, aumento do gasto energético, ativação do estado inflamatório, diminuição da albumina e perda grave de peso, é chamada de uma situação com nomenclatura de caquexia do câncer ou síndrome da anorexia caquexia. Então, a caquexia ela pode ser definida como uma síndrome multifatorial caracterizada pela perda de massa muscular com ou sem perda de tecido adiposo, que não pode ser revertida única e exclusivamente com o suporte nutricional convencional e acarreta uma progressiva disfunção orgânica. E aí, essa caquexia, que é essa perda de peso excessiva, pode ser dividida em 3 estágios diferentes: a pré-caquexia, a caquexia propriamente dita e a caquexia refratária. Quanto pior esse estágio, pior o prognóstico do paciente. Recomendações nutricionais para pacientes oncológicos adultos. Então, o objetivo da terapia nutricional para os pacientes com câncer visam prevenir e tratar a desnutrição e suas consequências. Quando a alimentação normal, via oral, ainda é possível, mas inadequada em relação às necessidades nutricionais em calorias, a intervenção por meio da orientação dietética e o uso da suplementação oral podem prevenir ou melhorar a deterioração. O que significa essa suplementação oral? Geralmente são suplementos, quase como se fosse um leite em pó, tá? É a mesma forma mais ou menos. Já tem alguns tipos de suplementação que já são líquidas. Então, é um produto que ele pode ser diluído em água ou em leite, e aí ele é extremamente calórico. Então, tem bastante proteína e bastante caloria para o paciente tomar, porque muitas vezes, só por via oral, ele não consegue suprir aquela necessidade energética. Quando a alimentação oral é contraindicada ou é insuficiente, indica-se iniciar a nutrição enteral ou parenteral. Eu vou dar uma aula semana que vem para vocês de nutrição enteral e parenteral, mas só para vocês terem uma ideia, a nutrição enteral é aquela nutrição que é por meio de tubos, que entra ou pelo nariz ou pelo estômago, tá? Por ostomias, tá? Então, dietas nasogástricas ou nasoentéricas e ostomias, gastrostomias, que aí entra uma sonda para nutrir o paciente. E a nutrição parenteral, que aí é especificamente pelo sangue, tá? Então coloca os próprios elementos já para nutrir o indivíduo. Então, a necessidade de energia e proteína para os pacientes com câncer são influenciados não apenas pela localização do tumor, mas também pelo estágio da doença, estado nutricional prévio, complicações presentes e forma de tratamento, tá? Vias de administração. Então, recomenda-se a nutrição integral se a desnutrição já existir ou se for possível prever que o paciente será incapaz de se alimentar por mais de 7 dias ou se a ingestão alimentar for reduzida, com menos de 60% do gasto energético estimado por mais de 7 a 10 dias. Então, a nutrição integral será indicada quando houver obstrução que impeça a deglutição, que impeça o indivíduo de engolir os alimentos, né? Como nos cânceres de boca e pescoço e esofágico, ou quando se espera a ocorrência de mucosite severa, que é uma inflamação da mucosa em decorrência da radioterapia. E a nutrição enteral deve ser orientada para pacientes com obstrução intestinal e progressão rápida da doença. Orientações de modificações na dieta com alguns aspectos específicos. Primeiro, indivíduos com falta de apetite.
Então, aumentar o fracionamento das refeições com intervalos a cada 3 horas, preparar pratos variados, modificar a consistência para que seja mais bem tolerada pelo paciente e sugerir alterações para enriquecer as preparações, tanto com adição de óleo, de azeite, creme de leite, manteiga, em algumas situações o açúcar. Em algumas situações, não são em todas. Disfagia e odinofagia. Disfagia é a dificuldade de engolir, odinofagia é a dor em engolir. Então, os alimentos eles devem ser preparados na consistência que for mais bem tolerada para o paciente, orientar a ingestão de pequenos goles de água ou suco durante a refeição para ajudar a engolir quando existe essa necessidade, e reduzir o volume e aumentar o fracionamento das refeições. Então, o paciente vai comer várias refeições ao longo do dia. Mucosite, que é a inflamação da mucosa gástrica ou intestinal. Restringir alimentos ácidos, picantes e muito condimentados, modificar a consistência para que seja mais tolerada para o paciente, evitar alimentos quentes, então preferindo preparações frias ou em temperatura ambiente. Xerostomia, que é no caso do indivíduo que tem dificuldade de salivação. Evitar alimentos secos, as preparações devem conter caldos ou molhos para facilitar essa ingestão e, se não houver contraindicação, o uso de chicletes, gelo e picolé pode ajudar a produzir essa saliva. No caso de náuseas e vômitos, que é geralmente bem comum em decorrência dos tratamentos, restringir frituras e alimentos gordurosos, evitar líquidos durante as refeições, reduzir o volume e aumentar o fracionamento, orientar para que a mastigação e ingestão sejam lentas e, se não houver contraindicação, o consumo de sucos, picolés de frutas cítricas e o hábito de chupar o gelo ajudam a diminuir a náusea. Alguns pacientes relatam que, se na refeição colocar algumas gotas de limão ou de laranja, que são bem ácidas, o indivíduo consegue comer melhor. Diarreia. Aumentar a ingestão hídrica, orientar o consumo de alimentos com ação constipante, ou seja, com ação que consegue prender o intestino, então maçã, banana maçã, goiaba, suco de limão, de caju, consumo de batata, arroz, tá? São alimentos que ajudam a diminuir essa diarreia. Evitar frituras, alimentos gordurosos e açucarados, além do leite, porque geralmente indivíduos com diarreia podem apresentar de uma forma momentânea intolerância à lactose. E constipação, que é o intestino preso, aumentar a ingestão hídrica, que ajuda os pacientes a conseguirem formar esse bolo fecal, hidratar e conseguir ir ao banheiro, orientar o consumo de alimentos ricos em fibras ou com ação laxativa. Então, pão, biscoito, frutas frescas como mamão, laranja, principalmente com bagaço, ameixa, caqui, uva, verduras, abóbora, são esses alimentos que vão ajudar a soltar o intestino. E aí, em alguns casos, alguns tipos de quimioterapia fazem com que o paciente desenvolva uma sensação de característica metálica por causa da quimioterapia. Aí, nesse sentido, em algumas orientações possíveis são evitar o uso de talheres, por exemplo, de inox. Fazer o uso de talheres de plástico pode diminuir essa sensação, tá? Mas são só alguns tipos de pacientes específicos. Esse foi o conteúdo de hoje.